gente acha porque Jesus andava ali no meio de pecadores que Jesus aprovava pecado. Realmente foi isso que Jesus veio nos ensinar, foi aprovar pecado, foi passar a mão em pecado, foi liberar a gente, pra gente ser salvo pela graça, pra gente não ter arrependimento e pra gente viver uma vida pecaminosa. Será mesmo que essa foi a verdade real vinda de Jesus, ou se foi para convidar para o arrependimento? No livro de Lucas, no capítulo 8, já no versículo 39, os fariseus ali estavam questionando, perguntando realmente se ele é profeta. Os fariseus tinham muita, assim, uma pulga atrás da orelha, questionava a autoridade de Jesus, questionava quem Jesus era, questionava até se ele realmente era o Filho de Cristo. Sabe por quê? Porque os fariseus não eram, só vão te questionar quem não é, só vão duvidar da sua fé quem não está servindo a Deus. Sabe por quê? Porque um próprio Espírito testifica o outro. Só vai achar ruim a sua caminhada com Deus aquele que não está andando na luz, é que está andando nas trevas, porque o Espírito incomoda as trevas. Então, os fariseus ali incomodados com Jesus, como assim? Esse homem não é o Messias, ele não é o Cristo, ele não é o profeta. Os fariseus sempre ali, provocando, sempre indagando quem era Jesus. De maneira nenhuma cria que ele era o Filho de Deus. De maneira nenhuma cria que ele era Jesus, embora milagres, embora uma multidão atrás de Jesus, mas sempre os fariseus contestando quem era realmente Jesus. E sabe por que eles contestavam? Porque eles não eram. Sabe por que eles não aprovavam? Porque eles não tinham nada de Deus. Sabe por que eles não reconheciam Jesus? Porque eles não eram filhos de Deus. Porque só quem é filho reconhece quem é filho. Porque só quem anda com Jesus reconhece aonde há a presença de Deus. Porque aonde há a presença de Deus, inclusive, é imperceptível você não perceber que ali tem o agir de Deus, que ali tem a presença de Deus. Mas o diabo, as trevas, anda justamente nessa engolda, dá uma cegueira espiritual e a ver aos olhos das trevas, mas não ver aos olhos da luz, porque não está na luz. Como é que você vai ver uma situação de luz, de Espírito de Deus, se você não anda nele? Então você não vai enxergar, sabe? Porque por isso que os fariseus ali, não enxergavam Jesus, não aceitavam Jesus e mataram Jesus. Por isso mesmo, sabe por quê? Porque eles não tinham nada de Deus. Porque só quem reconhece a presença de Deus é quem tem a presença de Deus. E os fariseus questionavam muito por que Jesus andava ainda com os pecadores. Mas se ele fosse profeta, se ele fosse, ele não ia fazer isso. Mas se ele fosse de Deus mesmo, ele não ia fazer isso. Legítima a palavra de quem anda nas trevas. Quem está nas trevas não está aqui para te aplaudir. Quem anda nas trevas, quem está servindo Satanás, não anda aqui achando bom a sua caminhada com o Evangelho. Anda incomodando. Você anda criando rebeldia nas pessoas justamente só porque você segue Jesus. E a própria Bíblia nos diz que seremos perseguidos, seremos odiados, seremos, sabe, as pessoas vão sentir ódio, raiva da gente só porque a gente carrega a presença. Então, se você carrega a presença e você não está tendo perseguição, ninguém está te odiando, tá tudo muito bem pro seu lado, é melhor você questionar a sua fé, porque um legítimo cristão, um cristão genuíno, ele passa por essas provações, que foi o que Jesus passou, o que Jesus viveu. Jesus foi ameaçado, Jesus foi perseguido justamente porque ele era o Filho de Deus. Então, se sua fé não está incomodando ninguém está falando mal da sua fé, ninguém está incomodando porque você está sendo cristão, é um alerta, fica de olho, porque um grande sinal que você anda com Jesus é a perseguição. Um grande sinal que você anda com Jesus é a rebeldia de quem não anda com Deus. Um grande sinal que você anda com Jesus é as pessoas olharem para você e questionar que você não é de Deus, porque justamente porque elas não são, elas estão nas trevas. E são através de uma cegueira espiritual orientada pelos dominadores desse mundo das trevas. Então, Jesus ali andava com pecadores e essa atitude de Jesus confundia quem não tinha nada de Deus. E que Jesus veio não foi andar com pecador. Jesus não veio ele aprovar pecado. Jesus não veio ele passar a mão em pecado. Jesus veio nos convidar ao arrependimento. E Jesus tinha que chegar naquelas pessoas para orientar por caminho correto, por caminho da verdade. Jesus em momento nenhum pecou. E ele veio, não foi abolir a lei, ele veio reforçar a lei. Ele veio nos ensinar a ter santidade, a nos orientar para o caminho da verdade e da vida. E para a gente seguir esse caminho, é renúncia, é carregar a sua cruz e lutar contra as potestades do mal, contra os dominadores das trevas. Porque que você vai ser perseguido, você vai. E se não foi, é porque tem alguma coisa errada com a sua fé. Então, para os fariseus, Jesus não era Jesus. Jesus era qualquer pessoa, era uma farsa.
era uma mentira, era um falso. Então se você não ouviu de ninguém isso, é porque você não está caminhando no evangelho normal. Se você não está sendo ofendido por ser cristão, já é uma dica, tem alguma coisa errada com a sua fé. Então que a gente possa ter essa sabedoria, esse alinhar com a palavra, porque Jesus veio nos convidar ao arrependimento, chamar para uma vida de renúncia, chamar para uma vida onde você vai ser perseguido. Paulo foi decapitado, os discípulos foram mortos de maneira muito cruéis, vários cristãos foram jogados no Coliseu para ser mortos comidos por leão. E você acha que por você cristão você vai ser tratado como um querubim? Você vai ser tratado como um lírio do campo? Não, eles vão te odiar, até pelo que carregam dentro dele. Então você tem que ter a sabedoria. E lembre que a sua guerra é contra os dominadores das trevas e não contra as pessoas. Então que a gente possa entrar em oração, que a gente possa se resguardar na palavra e ser orientado pela palavra de Deus e não pela boca das trevas. Que Deus abençoe sua vida, amém?